direção naquela família. E nós ficamos felizes em ver esse bom exemplo. Por quê? Porque ninguém pode salvar a sua família. Ninguém tem poder para salvar a sua família. Por mais que você ame a sua família, você não tem condições. Você não é suficientemente capaz. Mas você é capaz de ouvir a Deus e receber de Deus, então, as recomendações que Ele tem para a sua família. Porque para a família de Noé, a recomendação era: construa a arca. Claro que era um plano de redenção, não só para a sua família, que ia se estender, mas Deus tem projeto para a sua família. A sua família não é menos importante do que a minha. Ela não é nem mais bonita, nem mais feia que a minha. A sua família é a família projetada por Deus para você. Aleluia! Então já assuma a responsabilidade com alegria de ministrar a sua família, de buscar o que Deus tem para a sua casa e para a sua família. Porque às vezes nós cremos: Deus salva, Deus salva, Deus salva, e Ele salva. Deus é bom, Deus é bom. Mas e nós? Nós temos que em Deus fazer também o quê? Boas obras. Somos salvos pela graça? Sim. Mediante a fé, é verdade. Mas para fazer as obras as quais Deus preparou para nós fazermos. Dia desses o mestre Danilo falou sobre isso aqui. Eu ouvi. Foi uma aula, né? Nossa, meu Deus, o que foi aquilo? Mas ele usou esse texto. Eu quero ler esse texto de novo com você, um pedaço dele, para nós lembrarmos disso. Efésios 2, versículos de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e chamados para praticar boas obras. É o seu chamado, é o meu chamado. E sabe quem fez uma grande obra, uma obra linda? Não estou falando de Jesus ainda, né? Noé fez essa obra, porque em obediência a Deus, ele proveu as condições que Deus pediu a ele, para que a sua família fosse salva. Então nós somos chamados também. Há uma grande comissão que não é para mim, ou para ele, ou para ela, é para todos nós. A grande comissão que Jesus deixou fala de salvação, fala de salvar, mas não só a sua casa, o mundo todo, eu sei, mas começa com a sua casa. Essa é uma missão que você e eu temos: não abrir mão da nossa família, ainda que ela não seja perfeita, ainda que ela tenha dificuldades. A família de perto, a família de longe. Quando a gente às vezes é criança, cresce com os primos, depois eles vão se afastando, cada um vive a sua vida. Espero que você se lembre deles também, os abençoe, e que você de repente vai ser justamente essa ponte aí, para que eles conheçam a Jesus e se acheguem a Jesus. Mateus 28, 19 e 20, então a grande comissão nos fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer e tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Se nós estamos nesta manhã falando de famílias abençoadas, estamos falando de famílias salvas, estamos falando de famílias que entregaram as suas vidas a Jesus, porque essa é a grande bênção de uma vida, da única vida que você tem aqui, ser um salvo. A grande bênção, a grande vitória não é outra, embora tentem nos convencer que há outras coisas tão importantes quanto, não são. A importância da salvação é incomparável, e nós agora somos realmente direcionados a aprender com Jesus e replicar os bons exemplos de Jesus no dia a dia, porque na igreja é fácil, na igreja, desculpa irmãos, é uma baba, na igreja é tranquilinho. Mas e fora da igreja? Somos desafiados? Somos, mas um desafio para o qual nós fomos empoderados e já temos condições de sermos bem-sucedidos, de levar Jesus para as pessoas aonde estamos no dia a dia, onde pessoas não conhecem a Jesus e vão conhecer através de você. Nós gostamos de dizer que você
Você é a Bíblia que as pessoas vão ler. Você é a Bíblia que as pessoas vão ler. As pessoas vão conhecer de Jesus primeiro através de você. Você vai levar algo diferente que eles não têm e não conhecem, mas que você foi agraciado, você recebeu. E agora nós vamos fazer dessa grande comissão o nosso chamado, a nossa vida, né? Mas Deus quer salvar famílias. Então vamos voltar ao exemplo de Noé para aprendermos com ele, agora em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Gênesis 6, 8, abra aí, ou abra o celular, onde for. Gênesis 6, 8. Nessa versão que estamos lendo hoje aqui, a NVI, está escrito assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, ou seja, Deus demonstrou afeto, estima, Ele manifestou a sua bondade com Noé. Em outras versões, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia, porque Deus achou graça em Noé, manifestou a sua bondade, a sua estima, a sua atenção a Noé. E eu quero dizer para você que você já é como Noé. Se você está aqui hoje é porque você já é como Noé. Deus achou graça em você, manifestou graça em você. Deus demonstrou afeto, estima por você, de uma forma muito linda, especial e única com você. Aleluia. A sensação de quem está aqui na frente, irmãos, não é de que alguém sobre vocês. Há um pouco mais alto aqui no andar que a gente fica aqui, graças a Deus vocês não me veriam com essa minha altura toda, então glória a Deus por essa altura desse altar aqui, mas nós não estamos sobre vocês, Jesus está sobre vocês. Agora é bom saber que o Jesus que me chamou, chamou você. O Jesus que me empoderou, empoderou você. O Jesus que me disse que eu teria uma família abençoada, diz para você que você tem e terá uma família abençoada por Ele, nele também. Se você tem filhos, e os seus filhos estão crescendo, que os seus filhos estão crescendo num mundo complicado, mas num Deus que descomplica. Num Deus que tem direção, num Deus que sabe proteger, guardar e sabe empoderar e encorajar e empurrar se for preciso. É esse o Deus que vai cuidar dos seus filhos, é esse o Deus que vai cuidar de nós, até a nossa velhice, sempre Ele cuidará de nós. Então nós não tememos a nada. Agora é bom ver que Deus chamou Noé, que Deus viu graça em Noé, derramou sua graça sobre ele, em um mundo bastante complicado. Porque a gente lê o Antigo Testamento, parece que lá era fácil, porque antes as coisas eram boas, as coisas eram fáceis antigamente. Eu me lembro. Imagina na época de Noé. Não é o que você vê quando você lê a Bíblia. Eram tempos difíceis, ao ponto de Deus falar: eu vou acabar com tudo, eu vou desistir do ser humano, do homem, da mulher, porque não dá. Então, olha o nível do pecado, olha o nível dos problemas, mas a gente insiste em dizer que hoje é que o mundo está complicado. Irmãos, o mundo está complicadíssimo, mas sempre esteve, desde que jaz no maligno. Agora nós temos a resposta para esse mundo, nós temos a resposta para as famílias, nós temos a solução para que o ambiente conturbado de uma casa seja totalmente transformado, renovado por Deus e passe a ser um ambiente de paz, de refúgio, proteção, de alegria, de paz. Nós temos a resposta. Porque assim como Noé, nós fomos chamados para proteger a nossa família, e a partir da nossa família, nós vamos proteger outras famílias. Creia nisso, nós vamos encorajar, nós vamos trazer bênçãos sobre eles. Por quê? Porque um dia essa graça chegou para nós, e nós agarramos essa graça como a grande chance da nossa vida. A grande chance, você agarrou, aleluia. Então você é bem-sucedido. Não é a sua conta bancária, não é o tamanho da sua casa, se ela é própria ou alugada, se você tem um carro ou não, que diz se você é bem sucedido. Eu garanto, eu afirmo nesta manhã, pela palavra de Deus, que você é muito bem sucedido. Você é um grande sucesso. Pastor, mas você não viu minha conta como está difícil. Irmão, eu não vi sua conta. Eu sei que Deus vê sua conta, e na sua generosidade e bondade Ele vai te abençoar, mas eu estou vendo você aqui, que para mim é um grande sinal de que você é uma bênção, de que você é um vencedor, de que no mundo tão corrompido, você tem brilhado com a luz de Cristo, e eu louvo a Deus por isso.
Então não fique pensando, mas as chances da vida, porque a chance que você precisava agarrar, você agarrou, ou você está agarrando hoje, eu creio. Eu encontro pessoas que às vezes, parece que eles querem, se conhecem alguém, ou estão conversando com alguém, não querem perder a oportunidade de contar sobre a chance perdida. Tem gente que fala assim, olha, essa aqui é a minha vida, mas eu tive uma chance uma vez de trabalhar naquele lugar. Eu tive uma chance de ter estudado naquele lugar. Eu conheço alguns, e eu não estou desmerecendo o testemunho, pelo contrário, mas que contam assim, não, porque eu era um atleta, né? Eu jogava futebol, no Brasil assim, né? Eu jogava futebol, e eu estava num time aí, eu estava indo bem, mas aí Deus falou comigo, e eu larguei o futebol, mas ele fala com dor. Que dor é essa? Dá vontade de dizer assim, meu querido, só vamos ser racionais um pouco aqui. Quantos por cento dos meninos que jogam futebol vão dar certo e vão ganhar dinheiro? Parece que todo mundo que está num time vai ser um Neymar, né? Vai para a Europa. Não é, primeiro que não é assim. E segundo, que ainda que fosse assim, se Jesus te tirou de lá, é porque você agarrou a grande chance da sua vida. Então nós não podemos ficar presos ao passado em nada. O passado é bom para nós lembrarmos, sermos encorajados por aquilo que Deus já fez, mas nós temos que romper com o passado que nos assombra, que nos diminui, que tenta nos consolar que a vida é assim mesmo. Eu lembro você que Jesus morreu naquela cruz, se fez maldito em seu e em meu lugar, para que todas as maldições fossem quebradas, tiradas da nossa vida, inclusive a maldição de ficar preso ao passado, de ter o passado revisitando a nossa vida, quando Deus tem um presente diário para nós, quando Deus tem um futuro maravilhoso para nós, mas para isso, para que Ele traga o novo, nós temos que abrir mão do velho. E quando eu digo abrir mão do velho, assim, aquilo que foi bom, glória a Deus, lembre-se. Mas aquilo que não foi bom, permita Deus tirar do seu coração, permita Deus tirar da sua mente. Estou pregando para mim também, né? Permita Deus tirar da sua mente, do seu coração, porque Deus quer acrescentar o novo sobre você. Deus quer trazer uma coisa diferente em sua vida. Então nós somos semelhantes aqui com Noé. Vivemos numa sociedade extremamente corrompida pelo pecado, cheio de maldades, mas Deus manifestou benevolência, cuidado com cada um de nós. Irmãos, nós não temos que reclamar de nada. Olha essa igreja, irmãos, que coisa mais linda. Olha o conforto que você está aqui, a temperatura está agradabilíssima aqui, está ótimo, está tudo muito bom aqui. Pessoas amáveis, todo mundo muito educado, muito amoroso. Do que reclamar? Mas parece que a gente é especialista em reclamar. E nós deveríamos nos lembrar e glorificar e adorar e agradecer a Deus, por quê? Porque nós fomos alcançados pela sua benevolência, como Noé foi também. Aí 6,13 de Gênesis, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. Olha só Deus revelando coisas que ninguém sabia para Noé. Coisas que ninguém poderia nem mesmo compreender, discernir o que era. Não estavam acostumados, não tinha essa chuva, não tinha tempestade, não tinha enchente. E agora Deus fala: eu vou derramar uma chuva, vai haver um dilúvio, e toda a humanidade, os animais que estiverem ali vão perecer. Você crê que Deus continua falando nos corações? Eu creio profundamente que Deus continua falando, que Deus continua revelando coisas a nós que não revelou a outros, e que Deus vai revelar coisas a você, não só a respeito dos outros, mas ao seu respeito e a respeito da sua família. Para quê? Para que você tenha direção, para que você tenha projeto, plano familiar, para que você tenha a unção de Deus para encorajar e não amedrontar a sua casa, a sua família. Já viu aquelas pessoas que trabalham numa empresa, aí vem época de demissões, o pessoal chama de facão isso, né? E quando vem o facão, ninguém falou nada para ele, mas ele chega em casa e a primeira coisa que ele faz é falar para a esposa e para os filhos: olha, cuidado. Vamos tirar o pé, o negócio está complicado, o facão está chegando, olha, eu não posso garantir nada. Eu acho que, irmãos, nós não somos esses.
Nós somos alimentados, guardados pelo Deus da nossa vida, que realmente alimenta os pássaros, veste os lírios, e por que não cuidaria de você? Então, se vem uma ameaça, nós cremos em Deus, entregamos a ameaça a Deus, confiamos e descansamos nele, e levamos para a nossa família essa mesma confiança, esse mesmo encorajamento, essa mesma alegria para viver gratos a Deus. Por quê? Porque Deus já revelou, como revelou a Noé, coisas que não revelou a outros. Revelou que você vai ser guardado, protegido por Ele, que nunca lhe faltará nada, que na sua velhice dareis fruto. Deus já revelou, porque a revelação de Deus está na sua palavra, e ela está acessível a você agora. Então nós somos os Noés mesmo, porque nós estamos numa geração corrompida, e ainda assim Deus achou em nós graça, Deus manifestou a sua benevolência a nós. Nós somos os Noés mesmo, porque estamos num tempo que ninguém quer ouvir a Deus, nós ouvimos a Deus, nós sabemos o que Deus tem para nós. Ele diz que hoje é bom e amanhã vai ser bom também, porque Ele é bom conosco, é suficiente. Então hoje nós estamos seguindo as palavras que Deus revelou a nós. Gênesis 6,14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Então Deus lança um desafio a Noé. Eu não consigo imaginar que Noé tivesse tantas condições, tanto conhecimento para construir uma arca. Mas Deus deu conhecimento, Deus deu o projeto, Deus deu as medidas, e Deus deu o desafio para ele. O desafio que não era pequeno: construa uma arca, não é? Com o quê? Pega a sua maquita, pega a sua furadeira Bosch, pega a sua parafusadeira, pega a sua serra elétrica. Não. Construa. Creia que se Deus te dá uma direção, Ele vai te dar as ferramentas, Ele vai te dar sabedoria, conhecimento, Ele vai à sua frente, vai preparar o caminho, as pessoas que vão agregar a você. E Deus fala para Noé: constrói uma arca. E você não vê aqui Noé falando: não, o Senhor se enganou, o endereço está errado, não sou eu. O endereço é você, o endereço sou eu. Faça o que tiver que ser feito para proteger a sua família, para que a sua família seja salva, para que você seja um salvo primeiro. Faça o que for preciso, por quê? Porque Deus vai te dar condições para isso. E eu creio que as nossas famílias serão salvas, mas nossas famílias serão um instrumento para a salvação de muitos outros. Quando você vê alguém servindo a Jesus, é lindo, é maravilhoso. Mas quando você vê a família, você fala: oh glória, o propósito está cumprido, estão engajados numa mesma direção, amam a Jesus, fazem a diferença sobre a terra, compreenderam que não há propósito de viver se não for com Jesus e para Jesus. Noé podia ter dito não, podia responder não. Muitos já disseram não para Deus, e é um direito de cada um. Mas Noé disse sim, e porque ele disse sim, o projeto perfeito de Deus aconteceu. A família dele foi poupada, a existência da humanidade permaneceu, porque ele disse sim ao projeto, à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, de quê? Proteja a sua família, cria condições para a sua família persistir e existir. Então o que Deus está dizendo hoje aqui, que para termos famílias abençoadas, nós temos que ser persistentes, nós temos que ser lutadores, porque há fases na vida, e tem fases que não são tão boas quanto a gente gostaria, e nessas fases não tão boas, sabe o que Deus diz? Constrói uma arca. Deus diz: se empenhe, faça o seu melhor, faça mais do que você acha que pode fazer, mas não desista da sua família, porque a sua família nasceu no coração realmente de Deus. Parece um chavão, mas não é chavão, é a verdade. Família é realmente projeto de Deus, embora queiram banalizar, embora queiram mudar, alterar, atualizar o formato de família. A família, como a Bíblia diz que é um projeto de Deus. Então você está no projeto, você já tem motivo de sobra para se alegrar. E aí ele continua, e no 18: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Ele aceitou, ele assumiu a missão de preservar a sua família e a humanidade.
Nós não salvamos ninguém, como já disse aqui, mas nós somos instrumentos de salvação, sim. É o Espírito Santo que convence do pecado? É. Mas somos nós que vamos falar do Espírito Santo, vamos falar munidos, cheios dele, e as palavras sairão com eficácia, serão uma munição do céu, a nossa boca vai ser um tiroteio do céu, que vai disparar a palavra, mas palavra com unção, que quebra jugo, que desfaz maldição em Cristo Jesus. Nós faremos a diferença. Deus salva a sua família, meu irmão, mas é para que a sua família seja um instrumento de salvação. Nós estamos falando aqui sobre famílias bem-sucedidas, famílias abençoadas, mas para quê? Para quê? Para que eu viva bem, para que eu viva as promessas de Deus, amém, eu creio nisso, mas para que a sua família possa espalhar o amor de Deus, espalhar a palavra de Deus, da forma que Deus chama você e a sua família, que é diferente da minha, mas Deus vai usar você. Nós temos que buscar a salvação aqui, mas já imaginando lá na frente o que nós vamos fazer, que nós vamos mudar a sociedade, que nós vamos mudar ambientes. Quando eu orava aqui no começo, eu vi que nós oramos essa palavra aqui, que vocês vão mudar ambientes onde vocês estiverem. Não só esse ambiente, os ambientes onde vocês estiverem serão mudados. Aí chega o irmão e fala: pastor, meu trabalho está muito difícil, acho que eu vou pedir a conta. Por quê, irmão? Porque lá ninguém crê em Deus, porque é difícil, o ambiente não é gostoso, não é bom. Se fosse bom, chamava férias, não trabalho. Pirulito, né? Minha esposa fala assim: se fosse bom, era... minha esposa fala: se vacina fosse bom, chamava pirulito, fala para as meninas, é vacina, mas o trabalho é desafiador, mas você é o Noé, você recebeu o plano, projeto, direção de Deus, e você vai retroceder na fé? Não retroceda, avance na fé. Eles não vão te mudar, eu creio, mas você, pela obra do Espírito Santo de Deus, vai mudar pessoas e ambientes. Sabe aquele ambiente que começa 10-1? Você é um, e tem 10 que não creem em Jesus. O tempo vai passar, e você vai começar a tirar um pouco dessa goleada, vai começar a equilibrar. Daqui a pouco você está perdendo aí de 6-5, mas daqui a pouco você está 7-4, daqui a pouco está 8-3, daqui a pouco está 10-1 para Jesus através de você, e daqui a pouco está 11-0, porque Jesus muda se você crê. Se você crê. E tem gente que está morrendo de vontade de vir para a igreja com você, sabia? Está morrendo de vontade, você acha que não. Você acha: não, aquele lá não quer nada com Jesus não. Eu conheço. Durão, está fazendo cena, está fazendo caras para você. O coração dele está esperando um convite seu para vir. Eu vou porque você me convidou, não vou fazer desfeita para você. Ele está louco para estar aqui. No trabalho dos homens, no trabalho das mulheres, dos jovens. E quando ele vier, ele vai segurar um pouco a onda no primeiro dia, talvez. No segundo dia já começa a se liberar. No terceiro dia, irmão, está dando rodopiano aqui na frente. Está pulando, plantando bananeira para Jesus. Então é isso, nós somos as famílias abençoadas, transformadas e salvas para ganhar o mundo. Não sei se você já ouviu, esse conceito é muito interessante. Deus salva o indivíduo. Deus salva o indivíduo, a salvação é individual, mas Deus chama famílias. Deus salva você, mas Deus está chamando a sua família, porque haverá um impacto maior, haverá uma mudança maior, haverá coisas maiores através da sua família do que através só de você. Pastor, não conhece a minha família, a gente é muito simples. E quem não é? E quem não é simples? Diante de um Deus perfeito, grandioso, excelente. Nós somos simples, mas a unção de Deus que está em nós nos faz capazes de transformar situações. Você está vendo as coisas acontecer, você não está orando para a mudança? Você não está repreendendo o Satanás daquele ambiente? Você não está jejuando para realmente se aperfeiçoar em Cristo, para subjugar a carne, para que você possa guerrear grandes guerras, batalhar grandes guerras e vencer em Cristo Jesus? Em ver aquele bullying na escola que está te chateando, te entristecendo, diminuir, desaparecer? Você está só contando do bullying para sua mãe, para o seu pai, para o seu vizinho, para o seu colega. Sabe o que aconteceu lá? E quando é com você, você está se trancando no quarto? Não.
Se tranque no quarto para orar, para guerrear, porque Deus vai ouvir você, porque você já foi alcançado pela graça dele. E a sua oração é a oração do justo, que pode muito em seus efeitos. Se levante em Cristo Jesus, faça a obra, faça realmente a diferença. Então Deus ofereceu oportunidade de salvação para Noé, para a sua família. Mas não seria fácil, irmãos, não seria fácil não. Era um grande projeto, era difícil, mas ele disse sim. E hoje eu me pergunto, a minha família pode dizer não? Pode. Porque minha família não é perfeita, porque ela tem dificuldades, mas eu sei que a nossa família, que às vezes te decepciona, porque a família não é perfeita, às vezes tem decepção na família, tem desilusão na família. Puxa, semeei tanto, me empenhei em tanto para isso, e Deus fala, pois é, o projeto não acabou, continua aí na arca, fazendo a arca, e você toma o seu lugar, você se posiciona novamente, lugar de guerra, você ora, você jejua sim, você busca Deus, você ouve de Deus, e você começa a viver tudo aquilo que Deus tem para nós vivermos. Eu gosto que a Bíblia é tão maravilhosa, que ela olha para você e para mim e fala que nós vamos brilhar, como astros, em meio a uma geração corrompida. Fala, mas você, nós vamos brilhar, aonde você estiver, haverá um brilho, haverá um destaque em você. É como a palavra que diz que Deus escolheu Davi de detrás das malhadas. Às vezes você está escondidinho, você não está sendo percebido, mas Deus te chamou, Deus pegou você, e agora Ele te deu um banho, Ele te limpou, para que você possa brilhar, resplandecer a luz de Cristo, e aonde você estiver, você vai fazer o quê? A diferença. Nós vimos aqui que Deus revelou cenários, antecipou cenários a Noé, coisa que ele nunca ia poder pensar sozinho. Nós temos o costume de pensar que a antecipação de cenários negativos, ou até mesmo positivos, é um sinônimo de ansiedade nos nossos dias. Calma lá, você está antecipando as coisas, está sofrendo por antecedência, realmente isso é horrível. Mas nós temos que lembrar que uma coisa é sou eu e você, antecipar com as nossas emoções, com a nossa razão, tão fraca às vezes. Agora, outra coisa é Deus antecipar cenários para você. Outra coisa é Deus falando para Noé que viria o que nunca tinha vindo sobre a terra. Outra coisa é Deus revelando a você o que Ele tem para a sua casa, para a sua família, os projetos e planos que Ele tem construídos. Quando você recebe os cenários de Deus antecipados por Ele a você, você se enche de poder, de unção de Deus, de alegria, de força para não desistir, para não desanimar nos dias maus, nos dias difíceis que Deus falou que nós teríamos. Qual é o dia difícil que você está vivendo hoje, irmão? Qual é a sua dificuldade? Você tem problemas? Eu gosto de falar isso, você tem problemas? Bem-vindo ao time. Estamos no mesmo time. Todos nós temos problemas, todos nós temos. Diferentes às vezes o mesmo problema. Agora nós temos um Deus que nos capacita, que nos chama, e se preciso for, vai antecipar cenários para nós, para dizer, eu tenho solução, eu tenho resposta, está tudo confuso, complicado às vezes em alguma coisa aqui, e Deus fala, é confuso para você, mas eu já tenho lugar, eu já tenho a posição, eu já tenho a condição para que você seja realmente alguém muito abençoado e vencedor, e quando você é abençoado, a sua família é abençoada também. Lembre-se, Deus deu todas as instruções a Noé para que a família dele fosse salva. Eu digo para você que Deus deu todas as instruções para você, para que a sua família seja salva. Deus deu a Noé tudo o que ele precisava, para quê? Para que não só a sua família, mas para que as gerações dele fossem abençoadas. Deus já te deu tudo para que você seja abençoado, seus filhos sejam abençoados, os filhos dos filhos e assim por diante. As gerações sejam abençoadas. Para nós, mais de 40, pare de olhar para as gerações e falar, essa geração aí, sei não, viu? Esses meninos, essas meninas aí são muito devagar, olha o que ele está falando, pare de falar isso, porque um dia alguém falou isso sobre você também, porque um dia alguém olhou para você e falou, não vai dar nada, olha a cabeça desse cabeça de bagre,
Onde que está com a cabeça? Gente do céu, essa geração está perdida. Alguém disse isso ao seu respeito, sabia? Mas você não se perdeu. Você foi encontrado por Cristo. Você está abençoado por Ele. E os seus dos seus serão alcançados por Cristo. E serão uma bênção. E nós precisamos descansar em Deus. Porque Deus vai manifestar então frutos pela fidelidade que você tenha apresentado a Ele. Continue fiel a Deus, continue persistindo em Deus, aceite o desafio de lutar por uma família, aceite, não rejeite, aceite, é seu chamado marido, é seu chamado esposa, você é o sacerdote do lar, você é a mulher sábia que edifica a sua casa, você é o filho que ama os pais, que tem o coração voltado para os seus pais, aceite o desafio, não fuja do desafio. Fugir, desistir é fácil, mas não produz nada. Lembre-se disso. Desistir é fácil, mas não traz nada, não constrói nada. Lutar, aceitar o desafio é difícil, mas constrói, traz conquistas, leva-nos a lugares novos realmente. Quero finalizar essa palavra, primeiro com um trecho de uma canção. Fica tranquilo que não é Roberto Carlos, não. Muito menos Anitta. Amém, aleluia. Não vou nem falar nesse assunto aqui. Mas olha só, tem um trecho de uma canção dos Arrais, são cristãos, é claro, que eles dizem assim: e que meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Olha só, e que meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Irmãos, nós temos que lutar enquanto aqui estamos, pela nossa família, para ganhar almas para Jesus. Mas nós não temos que nos preocupar de que se o nosso nome vai ser lembrado. Olha, vou lembrar do seu nome, viu? Daqui 3 gerações. O meu bisavô, Danilo. Mas se alguém falar isso, glória a Deus. Mas se não falar, também não tem problema nenhum. Que o nosso nome morra com o nosso corpo, mas que Cristo permaneça em nós. Que Cristo permaneça em tudo. Ou seja, que as sementes que você está plantando hoje, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, colham, vivam. Tenha sabedoria de dizer, já não estão lembrando muito de mim como lembravam antes. Ah, é, irmãos? Mas estão lembrando de Cristo? Estão. Estão lembrando de Cristo? Estão. O galardão daqueles que plantam, ninguém pode tirar. O resultado que a gente vê, e que alguns podem esquecer, Deus não se esquece. O mesmo Deus que é digno de toda a glória e de toda a honra, Ele dá honra também. Nós somos péssimos em história, né? Dizem que as pessoas têm uma memória fraca. O que dizer dos brasileiros, então? Que nem gostam de ler. Deus abençoe vocês dois. Deus abençoe vocês dois. Deus sabe de tudo que vocês fazem, mas tudo que vocês fizeram. Se ninguém mais se lembrasse, Deus se lembra. Se ninguém mais lembrar o nome de vocês está escrito no livro da vida. A gente tem um problema de miopia e a gente acha que galardão é daquilo que eu estou fazendo aqui neste momento. Mas você sabe que a gente vai colher galardões de gerações. Às vezes a gente quer uma faixa com o nosso nome, mas essa faixa já está no céu com o nosso nome. Aqui não precisa não, só precisa Jesus lembrar. E eu louvo a Deus pelo entendimento de todos vocês. Mas a quem honra, honra. A Bíblia fala quem honra, honra. Que essa honra nunca seja perdida, não por parte de vocês, por parte da igreja. Que sempre honrem vocês e reconheçam em vocês pessoas que viraram a chave, pessoas que deram um passo de fé, que muitos foram chamados, mas não tiveram coragem de dizer sim. A gente fala de Noé falando sim para uma arca, um absurdo. Mas eu quero dizer para você que hoje pessoas têm dito sim para absurdos que Deus propõe que sejam feitos, absurdos ao homem e à mulher, mas por causa desses que dizem sim, muitos são alcançados, muitos serão alcançados, porque esse irmão da bateria disse sim, eu vou tocar na bateria naquele domingo frio, com alegria, com a mesma dedicação de sempre. Eu creio que notas
musicais levam a unção de Deus. Eu creio que notas musicais levam uma unção que liberta. Davi tocava, Saul era liberto. Há uma libertação neste lugar quando eles tocam. Valorize aqueles que louvam a Deus com os instrumentos, com suas vozes, que ensaiaram, que se dedicaram, porque Deus os chamou e eles disseram: Senhor, eu vou construir essa arca, eu vou construir essa arca aqui, ó, e eu vou me dedicar a essa arca, porque outros não querem, mas eu vou dizer sim para Deus, e aleluia por aqueles que dizem sim para Deus. Então, porque nós um dia não estaremos mais aqui, e nós podemos não ser lembrados, mas a semente que nós plantamos, haverá colheita. Hoje tem havido colheita, mas a colheita não vai parar, ela vai continuar, ela vai continuar, ela vai continuar. É por isso que a Priscila vem aqui e fala das... Priscila, acertei? Não é? Larissa, meu Deus, ainda bem que Deus não erra nosso nome, né? Não seremos confundidos. A Larissa chegou aqui, me perdoe, e deu um recado sobre as crianças com toda essa paixão. Irmão, que pessoa, naturalmente falando, tem essa paixão toda? Gente, vamos fazer, vamos acontecer por essas crianças, pelo amor de Deus, abre essa carteira e doa esse dinheiro, vamos fazer o trabalho. Que pessoa faz isso? Qualquer um, coisa nenhuma, desculpa. Agora eu exagerei. Isso é chamado, isso é, constrói a sua arca. A sua arca vai ser assim, tá? Ela vai ter uma cara assim, as crianças vão entrar assim de uma em uma, de duas em duas, de três em três. É uma arca dela. E naquele dia que ela estiver cansada, não está tendo resposta, está tendo dificuldade, não está tendo correspondência da parte dos irmãos, ela fala: não, mas essa é a minha arca, eu vou até o fim, eu vou até o fim. Cada um aqui tem a sua arca, na sua casa, na sua família e no seu ministério também. Glória a Deus por aquele irmão que estava lá fora quando chegamos, construindo a arca do estacionamento. Pastor, pode parar aqui, ó. Vou tirar o cone daqui, arrumou aqui, está tudo bem, está construindo a arca dele. Eu louvo a Deus, porque nós somos pessoas sábias, que não perderam a mão, que não perderam a direção de Deus. Abra sua Bíblia, estamos terminando aí, em Timóteo, 1 Timóteo 5, 7 e 8. O pastor Reginaldo fez aquela gracinha aqui, né? Fiquei sabendo. Quem me dá 5 minutos? Você não me dá 5 minutos? Me dá 5 minutos? Eu já tenho 50. Ele fez lá e fez aqui. 1 Timóteo 5, 7 e 8. Preste atenção, irmão, isso é para você, para mim. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Uau, que coisa dura e maravilhosa. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Irmão, a arca é sua, constrói aí. Pega o que você tem na mão, constrói, comece. Mas está faltando madeira, Deus vai dar. Está faltando ferramenta, Deus vai dar. Precisa de um apoio aqui, Deus vai dar. Mas constrói essa arca, cuida da sua família para que ela seja salva. Irmão, se você puder pagar a faculdade um dia para um filho, se você tem filhos, glória a Deus. Se não puder pagar, paciência, não é isso que estamos falando aqui. Estamos falando sobre a arca espiritual, sobre aquilo que você tem e pode entregar para eles, para os seus: fé, conhecimento, temor. Sua casa, sua família precisa ser abençoada. Então, para nós encerrarmos aqui, a sua casa precisa ser um ambiente. E aí vamos lá, um ambiente da sua casa, olha o que a sua casa precisa ser: que produz, que contagia com fé e que não produz incredulidade. Sua casa precisa produzir lealdade ao invés de traição, sabedoria ao invés de ignorância, santidade ao invés de promiscuidade. Sua casa precisa produzir união ao invés de divisão, cumplicidade ao invés de falta de compromisso. Sua casa precisa haver paz ao invés de guerra, alegria ao invés de tristeza. Sua casa tem que estar cheia de bons exemplos e não de maus exemplos. Sua casa precisa ter bons casamentos, digo bons casamentos, o seu, dos seus filhos, enfim, né? Para que Deus seja mostrado ali ao invés de maus casamentos.
Sua casa precisa produzir segurança e não insegurança, coragem e não covardia, inspiração ao invés de desânimo. Sua casa precisa realmente ter persistência, né? Persistência ao invés de desistência, proteção ao invés de riscos desnecessários. Você não ora, risco desnecessário. Ore. Sua casa tem que ter salvação ao invés de destruição. É isso que Deus tem para sua casa, o lugar. Sua casa é o lugar onde Deus habita. Sua casa é o lugar onde o Espírito Santo está todo o tempo, onde os anjos de Deus passeiam. Sua casa, os cômodos da sua casa são cômodos limpos pelo próprio Cristo, pelo Espírito Santo que em você habita. Sua casa é o melhor lugar. Vai trabalhar, vai estudar, mas anseie por estar na sua casa, no conforto talvez, mas na proteção, no refúgio e no ambiente forte, firme, cheio de paz da sua casa. Nossas casas são lugares onde nós empoderamos nossos filhos para viver o que ninguém acreditaria que eles viveriam. Nossa casa é o lugar em que nossos filhos não são sobrecarregados de inseguranças e saem tremendo por aí. Nossos filhos são corajosos, nossos filhos são empoderados, sabem o Deus que podem e agora servem. Sabem quem é esse Deus, sabe que esse Deus, como cantamos aqui, nunca me deixou. Aleluia, nunca me deixou, nunca me deixará. No dia mais difícil Ele está conosco, no dia mais complicado Ele é a solução. No dia que a gente está tristinho, se sentindo desanimado, talvez até excluído, o Senhor fala: vem aqui, você não é excluído não, você é meu filho amado, você é minha querida, meu querido. Não há motivos para isso. Agora vamos fazer um trato, vamos fazer uma aliança, porque Deus é Deus de aliança, não é? Vamos fazer uma aliança. Eu te dou e você vai dar, eu te dou e você vai levar, eu te dou e você vai multiplicar, porque o que eu tenho não é só para você, não é só para sua casa, é para muitos, mas a sua casa é abençoada, a sua família é abençoada, para que outras famílias sejam abençoadas também. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Deus, nós te louvamos por esta manhã, onde o Senhor realmente está neste lugar de uma forma grandiosa, gloriosa. É indiscutível, Deus, não é possível negar a tua presença e o teu poder neste lugar. Oh, Siricanta Shai, não é possível. Deus está aqui neste lugar. Deus santificou esse lugar para que pessoas fossem alcançadas, tocadas e transformadas pelo poder de Deus. Por isso nós declaramos: Jesus, faz tua obra nessas vidas, faz tua obra nessas famílias e os empodera para servir, para construir a sua arca e fazer tudo diferente, aleluia, tudo conforme a tua vontade. Eu profetizo famílias fortes, famílias transformadas, famílias que serão luz e impactarão o mundo, mas começará na sua casa. Oh, os filhos chegarão aos pais, os pais aos filhos, e haverá uma grande mudança, em nome de Jesus. Nós declaramos: Senhor, tu és bom, e o Senhor nunca nos desamparou, nunca esquecerá de nós. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a ti, Deus, porque aqui é lugar de famílias abençoadas, famílias transformadas pelo poder e pela glória de Deus. Oh, aleluia, nós cantamos ao Senhor, aleluia, porque cremos um Deus que não desampara, um Deus que não nos deixa, aleluia. Toda honra e glória ao seu nome, Jesus. Oh, glória ao teu nome, Jesus.